Olá, tudo bem? Sou o professor Luiz Soares, vou trabalhar com você a nossa Gréciazinha. Já passamos em vídeos anteriores para vocês a introdução da nossa Grécia com as principais características gerais. Falamos aí detalhadamente sobre Atenas e agora nós vamos falar sobre Esparta e um outro período extremamente importante que são as famosas guerras que acontecerão nesse mundo grego. Tá? Então, detalhe interessante que nós temos, quando você trata de Esparta, olha só que bonitinho, ela está localizada na região do chamado quê? Peloponeso, a nossa Lacônia, a Lacedemônia e a nossa cidade de Esparta, colonizada por aquilo que seria um povo chamado de Dórios, o que deu a ela essa grande característica que é o chamado militarismo. Ou seja, esse militarismo diz que você será soldado dos 7 aos 60 anos. Por isso que eles adoram colocar para você nas provas que nós estamos tratando de uma cidade-acampamento. E lembre assim, um acampamento é uma situação extremamente simples, não existem luxos no acampamento, tá? Por isso que você associa muito a figura de Esparta. Esse militarismo, dizem para você assim então nas provas, uma educação rígida, uma educação severa, uma educação espartana, que é uma educação eminentemente o quê? Militar. Tranquilo? Dentro da nossa Esparta, as propriedades que existem são terras e escravos. Terras e escravos, tá? Detalhe, são pertencentes, portanto, ao Estado, com um detalhe muito interessante, usada pelos espartíatas, que são os cidadãos. Então elas são usadas por aquilo que seriam o quê? Os nossos cidadãos, aqueles que têm direitos políticos, tá? Por um detalhe muito interessante, olha só, o grande responsável pela legislação é um legislador lendário que aparece no mundo espartano, é chamado de Licurgo. Segundo reza a lenda, ele teria sido responsável em montar toda a estruturação daquilo que seria a cidade espartana. Os espartanos realizavam ainda uma série de jogos chamados de críptia. Era um momento onde o nosso espartano passava a condição de soldado, passava a condição de cidadão. Era também uma forma de você eliminar o número de escravos quando ele começava a ficar o quê? Extremamente numeroso, tá? Mas olha só que bonitinho, a partir desse contexto, tá? O que nós vamos encontrar de extremamente importante? A estrutura política daquilo que seria a nossa Esparta. Essa estrutura política funcionaria assim. Primeiro, a presença de 2 reis. Um era chefe militar, outro era chefe religioso. Por isso o mesmo termo que nós chamamos de uma diarquia. A figura da chamada Jerusa é um órgão consultivo, porque ele simplesmente é um conselho de anciãos, tá? Aí você tem ainda a Ápela, formada por todos os cidadãos, quando vocês têm simplesmente que os cidadãos seriam os nossos espartíatas, que chegavam aos 30 anos de idade. Era nesse momento que você adquiria aquilo que seria a famosa cidadania. E a presença dos famosos éforos, cuja responsabilidade seriam fiscalizar todo o andamento dessa estrutura. Então perceba que a nossa ideia de Esparta é uma organização que tem como referência exatamente esse espartíata, que é um soldado profissional. Ele é descendente direto dos dórios, por isso que ele possui privilégios e direitos sociais. Tranquilo? Ao mesmo tempo você tem um grupo de periecos, aqueles que vivem à margem da sociedade. São livres, porém sem direitos políticos. Pagam impostos e vão formar aquilo que seria o grosso do nosso exército, tá? E por último a figura dos chamados ilotas. Os ilotas são os famosos escravos públicos, propriedades do Estado, porém responsabilizados ainda por pagamento de impostos. E o imposto que esse cara pagava eram as famosas, o que era o famoso apófora, que era o pagamento pelo uso da terra. Por qual motivo? Porque simplesmente quando você vinha trabalhar para mim, por que você vinha trabalhar para mim? Porque eu era um cara privilegiado. Então você vinha trabalhar para mim. Durante o período que você trabalhasse para mim, o que vai acontecer? Você estaria utilizando as minhas terras para a sua sobrevivência. Então você seria obrigado a pagar pelo uso dessas terras, que nós chamávamos então de um imposto conhecido com o nome de apófora. Tá certo? Então agora veja só que bonitinho. Quando você tem formada a nossa sociedade, então, ateniense, você tem formada a nossa sociedade espartana, significa dizer então que nós entraremos numa fase de guerras. A princípio, o conjunto de guerras que nós temos seria um conjunto de guerras externas. Então serão 2 momentos que a nossa Grécia viverá. Um conjunto de guerras externas e um conjunto de guerras internas. Perfeito? Essas guerras externas contra o seu grande inimigo, que seria a figura dos persas, também num processo de expansão. Tanto é que os dois em expansão acabaram entrando em choque. E após a vitória sobre o mundo persa, nós começaríamos a discutir o quê? Um conjunto de guerras internas entre principalmente Atenas e Esparta.
Então observe só como é que vai funcionar. Primeiro, as nossas guerras externas, gregos contra persas, tá certo? Os persas vão em direção à cidadezinha de Mileto e a partir daqui nós temos então uma disputa pelo mar Egeu. Esse é o conjunto de guerras médicas ou guerras pérsicas, tanto faz, tá? Situação que nós temos, essas guerras são narradas por Heródoto. Heródoto que é considerado o pai da história. Perfeito? Ao mesmo tempo, então, as nossas guerras irão apresentar algumas fases. Primeira delas, a famosa Batalha de Maratona, onde o rei persa, o Dario I, acabou sendo derrotado. Portanto, a primeira imagem que você tem é uma vitória grega. Tá? A segunda é a famosa Batalha de Termópilas, a famosa história do Leônidas, a história de Esparta, a famosa dos 300 de Esparta. Essa vitória será persa. A vitória pertence a quem? Pertence a Xerxes, tá? E num terceiro momento, o que vai acontecer? É a famosa Batalha de Salamina ou Plateia, onde o nosso famoso Temístocles vai acabar representando o quê? A grande vitória grega. Tanto é que nós temos que uma das tragédias gregas exatamente persas, tá? Os persas contam do desespero do nosso garotão chamado Xerxes diante da derrota para o mundo grego. E o nosso mundo grego, simplesmente na época, estava também em menor número, tá? Essa batalha de Salamina foi extremamente o que? Era uma quantidade de navios gigantescas, né? Que nós vamos encontrar do nosso mundo persa contra aquilo que seria o quê? O nosso mundo dito grego. Tá? Então essas seriam as fases que vão acabar levando aquilo que seria o quê? A vitória grega. Os gregos, diante dessa vitória, começaram a pensar o quê? Nós precisamos nos organizar. Nós vamos nos organizar de que maneira? Criando uma confederação de Delos. Essa confederação de Delos, ela é liderada por Atenas e será feita para quê? Contra os inimigos gregos. De que forma nós faríamos isso? As cidades confederadas pagarão tributos, tá? Esses tributos em forma de armas, navios, dinheiro e até soldados, para que eventualmente a gente pudesse enfrentar qualquer outro inimigo que aparecesse. Porém, essa nossa confederação de Delos trouxe uma consequência terrível, que é a hegemonia da cidade de Atenas. Significa dizer que a partir desse momento, a cidade mais importante, a cidade mais rica de toda a Grécia é a cidadezinha de Atenas. Perfeito? Isso, logicamente, fará com que nós tenhamos o quê? Se você é o mais rico, se você é o mais importante, é porque você está administrando os bens que as outras cidades estão fornecendo. Então, diante disso, começamos a ter um pequeno impasse, tá? Qual é o impasse? Exemplo é a cidade de Esparta, que começou a ficar preocupada e começou a achar extremamente esquisito eu fornecer soldados para Atenas, eu fornecer navios, fornecer armas, fornecer dinheiro para sustentar uma guerra e estar subordinado àquilo que seria o mundo ateniense. Então a nossa cidade de Esparta acabou criando a famosa Liga do Peloponeso. E essa Liga do Peloponeso tem um objetivo: defender a aristocracia espartana contra a democracia ateniense. Ou seja, eu não quero essa democracia para mim. Eu não quero essa democracia para o mundo espartano. O mundo espartano, ele é eminentemente o quê? Eminentemente aristocrático. Depende do seu parentesco com os dórios. Tá certo? Então, em função disso, nós entramos nas guerras internas. Essas guerras internas são narradas por um garotão chamado Tucídides, tá? E nesse momento nós temos o quê? A famosa Guerra do Peloponeso, quando Atenas e Esparta começam a brigar entre si. E a grande consequência disso é a vitória espartana. Portanto, nesse momento nós viveremos o quê? A famosa hegemonia, o domínio tebano. E em função desse momento, o que vai acontecer? Olha que coisa linda! A cidade de Esparta foi financiada pelos persas. Você vai dizer assim, Oli, peraí, vamos organizar minha cabeça? Vamos organizar minha cabeça. Atenas, então, começou assim, né? Eu tenho, então, o nosso mundo, o grego brigando contra a persa. Fechou, o grego brigando contra a persa, o grego venceu? O grego venceu. E quando o grego venceu, a cidade de Atenas saiu na vantagem. Por qual motivo? Ela criou a confederação de Delos. As cidades confederadas ajudam para a nossa Atenazinhas fazer o quê? Para ela se enriquecer cada vez mais. Essa nossa Atenas, então, vai acabar brigando com Esparta. Agora, quando Atenas e Esparta começaram a brigar nas guerras internas, o que o persa pensou? É uma maneira que eu tenho de enfraquecer a Grécia. Então o persa simplesmente financia a guerra espartana. Olha que loucura! E, logicamente, Esparta saiu vitoriosa. Então, quando Esparta saiu vitoriosa, com o dinheiro vindo de quem? Dos persas. Aí o que vai acontecer? Presta atenção. A partir desse momento, portanto, olha só, começa então um novo conflito.
Desta vez o conflito envolve quem? A nossa Esparta, que era grande e vitoriosa, tá aqui, ó, que ela simplesmente vai brigar com quem? Ela vai brigar com aquilo que seria Tebas. E a nossa Esparta sai derrotada nas batalhas de Leuctras e Mantineia. Diante desse panorama, nós veremos então uma vitória e uma hegemonia tebana. Olha só que loucura, a nossa Tebas então agora é a cidade mais importante de toda a Grécia. Porém, o que essa batalha fez? Ela enfraqueceu. Repare, a nossa Grécia saiu enfraquecida, cara. É uma sequência de guerras. E essa sequência de guerras que enfraqueceu a nossa Grécia fez com que o nosso grego fraco fosse invadido pelos macedônios. Presta atenção, os macedônios que haviam superado os persas. Os persas foram derrotados por aquilo que seriam os macedônios. Afinal de contas, os persas haviam se envolvido numa derrota para o mundo grego, na sequência financiando a figura dos espartanos numa guerra interna da Grécia. Isso enfraquece o persa e favoreceu quem? Os macedônios, que atingiram o mundo grego. Na Batalha de Queroneia, a nossa Grécia perdeu a sua autonomia política. Significa dizer, então, que nesse momento, o sucessor do Filipe II foi o nosso Alexandre Magno. Tanto é que quando Filipe II se aproximava do mundo grego, o que aconteceu? O nosso garotão chamado Demóstenes, um dos grandes oradores gregos, teria feito um discurso: atentai, ó atenienses, o perigo se aproxima. E o perigo seria exatamente quem? A figura dos macedônios do Filipe II. Os gregos deram bola? Não, os gregos não deram bola. Simplesmente, então, acabaram sendo invadidos. O sucessor dele foi o Alexandre Magno, responsável por esse chamado helenismo, helenístico ou helenização, que consiste em quê? Na fusão da cultura grega com a cultura oriental, ou a fundação de centros helenísticos, que seriam o quê? Cidades de cultura grega que serão fundadas aonde? Que serão fundadas no Oriente, tá certo? Então essa estrutura mostra para você exatamente o quê? Como é que vai funcionar a nossa ideia da cidadezinha de Esparta. Então você acaba de ter aqui, olha só, o mapa conceitual que fecha para você aquilo que seria a nossa ideia das guerras internas. Então agora observe só, o que você teve aí agora? Você teve então um conjunto de formação de Esparta e Atenas estruturada, enfrentaram aquilo que seriam os nossos persas nas chamadas guerras médicas, tá? Essas guerras médicas vão dar favorecimento a Atenas, que se torna a cidade mais importante da Grécia, e levaria um conflito com aquilo que seria Esparta. A sequência de guerras dentro do mundo grego enfraquece o mundo grego, o que acaba favorecendo a figura dos macedônios que dominam a região. E a partir desse domínio, nós entraremos então na última fase do mundo grego, que já é um grego dominado pelos macedônios. É a fase da helenística, helenismo ou helenização. Fechou? Que nós contaremos isso para você no outro vídeo. Tranquilo? Gostou? Curte aí, compartilhe, se inscreva e até a próxima. Um grande beijo para você.